Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Olá. Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje o nosso bate-papo será sobre medo. E eu quero saber, qual o seu medo? Você tem medo de quê? Nosso bate-papo vai ser a partir das experiências que vocês nos trarão, né? Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Gleison, Natércia, Edilza. Para quem já tá aqui, só puder me dar um feedback se o vídeo tá ok e o áudio também. Boa noite, Evelyn. Boa noite, Pati, Umar, Edilza, Edilene, Vera Alice. Sejam todos bem-vindos. Eu vou começar me apresentando, para quem não me conhece ainda, né? Boa noite para quem chegou agora, sejam bem-vindos. Bom, eu sou a Jéssica, sou psicoterapeuta, eu falo a partir da psicanálise, né? Então, o nosso bate-papo vai ser a partir desta visão, que é uma forma de ver o indivíduo, uma forma de pensar as psiques, né? De uma maneira geral. Eu sou do interior de São Paulo, alguns vão reparar um pouco do meu sotaque. Eu sou de uma cidade que se chama Potirendaba, que é do interior, uma cidade pequenininha, que é próximo também a São José do Rio Preto, onde eu clinico em Potirendaba e em São José do Rio Preto. Também promovo grupos de estudos online sobre psicanálise, e quem tiver interesse pode mandar por inbox, né, que eu explico certinho. Faço parte do grupo GEPA, que é um grupo de estudos psicanálise do acolhimento de São José do Rio Preto. Você pode nos encontrar nas redes sociais também. Bom, de antemão, acho que de básico é isso mesmo. Algumas pessoas já me conhecem, já tem um tempinho que eu tenho feito live aqui na página, né, dos Mais Psicólogos. E eu quero saber de vocês. O nosso bate-papo hoje será sobre medo. Qual é o seu medo? Você tem medo de quê? Olha, tem algumas pessoas, gente da Bahia. Boa noite para quem chegou agora, Cuiabá. Ah, ok, então o áudio está ok. Gente de Londrina, ótimo isso. Boa noite para quem chegou agora. Então eu gostaria desse feedback. Existem vários tipos de medo, não é? O medo do novo, que me gera uma insegurança de certo modo, porque o novo, ele é desconhecido. E o desconhecido gera medo. Temos medo de escuro, temos medo da mudança, temos medo da verdade, temos medo de entrar em contato com a realidade, porque é aí que está a verdade, não é? A verdade está no outro. Enfim, eu quero saber qual é o seu medo, para que a gente comece esse bate-papo, porque eu realmente quero uma interação maior com vocês. Já tem algumas pessoas falando aqui, ótimo isso. Muito obrigada, Vera Lúcia. Muito obrigada pelo carinho. A Rafaele Aguiar colocou medo da separação. Medo da separação, é aí que tá. A gente precisa entender. Geralmente, se há um rumor, né? Será que essa relação tá boa ou não tá? Será que essa relação tá bacana? Será que ela tá fluindo, né? Será que essa relação tem fluído? Geralmente, nós temos medos de que algo termine. Mas será que ainda se tem algo? Será que já não terminou? Será que é necessário uma separação? Ou será que as coisas já não estão tão bem assim? Entende o que eu quero dizer? Às vezes nós temos medo, por exemplo, o medo da separação. Eu tenho medo que aquela relação termine, porque eu tenho medo de estar sozinho.
Esse é um dos maiores medos, né? E a gente pode começar a pensar que quando eu tenho esse tipo de medo, medo de que uma relação termine, medo de que eu fique sozinho de alguma forma, é porque eu não estou acreditando em mim, eu não estou confiando nas minhas qualidades. Eu estou me colocando a minha felicidade, colocando a minha vida na mão do outro. Sabe isso? Quando nós nos responsabilizamos por sermos felizes ou não. Faz sentido? O medo da separação, a gente pode começar a se questionar, será que ainda há um relacionamento? Será que eu não tenho tanto medo porque na minha realidade eu já consigo compreender sinais de que essa relação já não tá legal? Ou de que ela já tenha terminado de certo modo? E a Cleide também colocou uma questão do medo que complementa isso, né? A Cleide colocou o medo de olhar, o medo do olhar das pessoas. Sim, temos medo do que o outro vai julgar. E como será a minha reação perante o julgamento do outro? Muitas vezes o medo não está em só como o outro vai agir, mas como eu vou responder a esse ataque. Sabe? Porque julgar é algo que sempre vai acontecer. É algo que é mais fácil, não é? É muito mais fácil eu apontar o teu erro e eu dizer que isso é ruim, que isso não é bom. Eu apontar defeitos. Defeitos é muito mais fácil, porque me alivia de um sentimento de inveja, porque me poupa de certa frustração. Quando eu reconheço a tua qualidade, quando eu reconheço a tua evolução, seja ela emocional, seja ela profissional, seja, sabe, pessoal mesmo, eu preciso entrar em contato com a realidade, porque é aí que as coisas acontecem, não é? E reconhecendo o seu, eu preciso naturalmente olhar para mim também, olhar para as minhas questões de algum modo. Então, muitas vezes temos medo do olhar do outro, do que é que ele vai dizer sobre mim, como ele vai me julgar. Mas será que não é porque eu já tenho me julgado demais? Será que eu não tenho medo do julgamento do outro porque o que eu faço a mim mesmo já é severo, já é muito crítico? Consegue entender esse outro ponto de vista? Sidney fez uma pergunta, eu falo a partir da psicanálise, Sidney. Boa noite para quem chegou agora, eu sou a Jéssica e nós estamos falando sobre medo. Eu quero saber qual é o seu medo, do que você tem medo, para que a gente pense a partir daí. Porque é um sentimento, digamos que comum, tá no nosso dia a dia, não é? O medo da mudança, o medo do término, o medo da mudança de uma maneira geral, né? O próprio Wilfred Bion, que é um dos teóricos que eu estudo bastante, do qual eu acompanho também clinicamente, ele vai trazer uma mudança catastrófica na vida do sujeito. Quando eu entro em contato com a realidade, quando eu entro em contato com como as coisas realmente são, sabe? Não quando eu as fantasio. E existe um medo, existe um engessamento para que essa mudança não ocorra, sabe? Para que as coisas continuem como elas estão, para que eu não tenha que enfrentar as coisas, para que eu não tenha que ir de encontro com o novo. Existe uma resistência à mudança catastrófica. O que é essa mudança catastrófica que o Wilfred Bion nos sugere? Né? Catástrofe, se a gente for pegar nas palavras, catástrofe quer dizer mudança de vértice, mudança de cenário. No antigo, no grego, né? Antes, quando eu via aquelas peças de teatro, a mudança de cena era tido como catástrofe, uma mudança de vértice. Quando a gente pensa hoje em dia em uma mudança catastrófica na nossa vida, é a gente ir de encontro com o que é realidade, com a verdade em si, com as coisas que acontecem, como elas são. Não como eu as gostaria que fossem, sabe? A Débora trouxe uma questão de medo muito interessante, ó. Medo de passar fome e depender de alguém para alguma coisa.
Muitas vezes a gente atribui o medo a algo material, sabe? Vamos pensar que o alimento é algo material, não é? Medo de passar fome. Será que essa fome realmente está ligada ao alimento? Ou será que esse medo de passar fome não é medo de me sentir amado? Porque talvez eu já esteja passando fome nesse sentido. Sabe? Às vezes nós temos medo de algo que já está na nossa realidade, que já estamos vivenciando. A fome, a gente pode pensar em vários aspectos. Fome emocional, fome de amor, fome de carinho, fome de afeto, fome de acolhimento. Será que às vezes não é disso que eu tô tendo medo de fome? E ela complementa, né? Medo de depender de alguém para alguma coisa. Será que eu já não estou dependendo? Será que eu já não tenho me tornado dependente de alguém por essas questões? Faz sentido? A Angélica Muniz colocou: sofri um tipo de violência. Agora, toda vez que alguém fala com tom de voz agressivo, eu me paraliso e tenho muito medo de acontecer tudo de novo e vivo assustada. Exatamente, é isso que o medo ele acaba fazendo também, não é? Se a gente for pensar por esse outro lado, o medo de eu sentir aquilo de novo. Se nós pensarmos no ansioso, em crises de ansiedade, eu sinto medo de ter aquele sentimento novamente. É bem provável, como o exemplo que ela trouxe. Ela teve algum tipo de violência no qual ela tem medo de sentir aquilo novamente. Tá muito interligado. Por exemplo, medo de sair em público, medo de falar em público, medo de me relacionar, quando eu evito relacionamentos. Tá ligado a experiências passadas. Digo passadas, pode ser da infância, pode ser de uma adolescência, de um relacionamento anterior, aonde eu tive uma experiência que foi muito dolorosa, eu tive um sentimento que foi insuportável naquele momento, e aí eu começo a ter medo de sentir de novo. Isso faz com que eu me afaste de algumas pessoas, isso faz com que eu evite algumas situações. Entendem esse lado? É por isso que a gente precisa buscar um acompanhamento psicológico. Eu preciso entender de onde vem esse medo. Por que ele me impede de viver? Por que ele me impede de realizar? Porque a gente pode pensar em um outro tipo de medo. O medo de que as coisas deem certo, sabe? E se eu arrumar uma pessoa que realmente vai me amar e vai me respeitar como ela é? O que acontece? E se eu arrumar um emprego que realmente vai me sentir feliz e satisfeito? O que acontece? Entendem? Às vezes eu tenho medo de dar certo, porque será que as pessoas que estão ao meu redor ficariam comigo dentro dessa situação? Ou será que para eu alcançar alguns objetivos, eu teria de abrir mão de algumas pessoas ao meu redor, de algumas situações ao meu redor que de certa forma me machucam? Cristina complementa aqui também, olha. Acabei de me separar, estou feliz, porém tenho medo de como vai ser para criar meus filhos daqui para frente. Fiquei com ele, 22 anos. Eu imagino, Cristine, o quanto esteja sendo difícil, né? Porque eu preciso entrar em contato também com o diferente, com o novo, não é? Agora sou eu quem comando as coisas, agora sou eu quem preciso cuidar dos filhos e ter uma assistência maior. Então são responsabilidades diferentes, são situações diferentes do qual eu preciso conviver agora, né? Eu preciso me adaptar a esse novo estilo de vida, a essa nova situação familiar. Você é totalmente capaz, só precisa reconhecer isso. Sabe? Eu preciso olhar para mim e saber quais são as minhas qualidades, qual é a minha capacidade, né? Entender e acreditar em mim mesmo de que sim, as coisas vão dar certo. Talvez não no tempo e da maneira como eu queira, mas como as coisas tendem a acontecer. Acreditar que você pode ser feliz novamente, seja sozinha ou seja com um companheiro, sabe?
Alguém que realmente queira estar do seu lado. Alguém que realmente te respeite como você merece. Quando tem uma mudança que geralmente é drástica, né? O medo, ele é inevitável. Sabe? Sentir um pouco de medo, uma pitada de medo é essencial. Por quê? Porque eu também me privo da minha própria integridade física, não é? Sem medo eu poderia cometer loucuras onde eu poderia me machucar fisicamente, emocionalmente. Uma pitada de medo é essencial para uma autopreservação do próprio eu, sabe? Eu ficar meio cauteloso com o tipo de relacionamento que eu vou me envolver. Eu ficar meio cauteloso com o tipo de trabalho que eu vou investir a minha libido, investir o meu tempo. Será que ele vai ser recíproco? Será que é realmente o que eu quero? Será que vai me fazer feliz? Então, uma pitada de medo é essencial. O problema é quando o medo te impede. O problema é quando você deixa o medo ficar maior que você. Sabe? Por quê? Porque às vezes o teu ego, às vezes o teu próprio eu tá tão sensibilizado, tá tão fragilizado, que não tá conseguindo acreditar em si mesmo. Muito possivelmente porque está em um ambiente opressor. Ou porque saiu de um relacionamento onde a pessoa desacreditava de você o tempo todo. Onde a pessoa dizia que você não era capaz. Ou que você não daria conta. E aí agora eu entro em contato com o superego, que é uma parte de você que é crítica, né? Que o Freud vai dividir isso na segunda tópica. No eu, em três personalidades, vamos dizer assim. Em id, ego e superego. Né? 3 partes do eu. Ele divide o eu em 3 questões. O superego é uma parte crítica, sabe? Que te critica o tempo todo. Quando eu entro em contato comigo e eu tô com um sintoma, eu tô com o sentimento de medo, né? Será? Será que vai? Será que eu vou dar conta? O teu superego já vem super rígido e já te questiona por qualquer coisa que saia fora do contexto, por qualquer coisa que aconteça, não da forma como você planejou, mas como as coisas realmente vão acontecer. Porque a gente precisa entender também que nada acontece como eu quero. E isso é uma questão de frustração também. Porque quando eu entro em contato com a realidade, eu vou entrar em contato com outras pessoas. E eu vou entender que as outras pessoas funcionam diferente de mim. Isso gera frustração. Entendem? O Gilcimar colocou uma questão. Qual a relação entre o medo e a zona de conforto? Porque tem pessoas que têm medo de sair da sua zona de conforto. O medo, ele tá dentro disso, né? É porque, por exemplo, quando a gente tá falando, quando eu disse assim, as pessoas às vezes têm medo de dar certo na vida. Eu tenho medo de procurar um emprego que realmente vai me fazer bem. Eu tenho medo de estar num relacionamento que realmente vai me agradar. Porque eu achando que sei como as coisas vão acontecer ou como elas já aconteceram, né? Porque muitas vezes nós vivemos de identificação projetiva. O que é isso? A Melanie Klein vai trazer essa questão, né? Esse tipo de funcionamento. É um tipo de funcionamento. Quando eu vivo por identificação projetiva, o que é isso? É o colocar no outro coisas que são minhas. Por exemplo, sabe quando você diz, eu não disse aquilo para aquela pessoa porque eu sei o que ela vai me dizer. Não tem como você saber o que ela vai te dizer. Talvez isso é o que você acha que ela iria te dizer, mas não o que de fato vai acontecer. Eu não largo do meu emprego porque eu sei que eu não vou conseguir um melhor. Isso é o que você acha, não o que a realidade vai fazer com que aconteça. Entende? Então, às vezes, entramos em algum tipo de situação, é o nosso medo que eu projeto. Eu projeto que não vai dar certo, eu projeto que eu não vou conseguir, eu projeto que eu não sou capaz. Por quê? Porque eu estou com a minha autoestima fragilizada, porque eu não tenho olhado para mim, porque eu não tenho me colocado em primeiro lugar, porque eu não tenho acreditado nas minhas capacidades. Então eu acabo ficando na zona de conforto, onde eu julgo que nada vai dar certo. Essa pergunta foi muito pertinente, porque é muito coerente com o assunto, não é? É aí que a gente precisa se questionar. Eu tenho medo de quê? Medo da minha ação?
Medo da ação do outro? Eu tenho medo de quê? E o que eu faço com o meu medo? Não é? É como se a gente pensasse no meu desejo. Eu desejo o quê? Eu desejo um emprego melhor, mas a minha atitude no meu dia a dia tem sido em busca disso? Ou eu tenho ficado esperando que as coisas magicamente aconteçam? Aí eu fico na minha zona de conforto, aonde eu vou dizer que ser fracassado é fácil, sabe? Você ir em busca e você entrar em contato com o diferente, com o novo, com a mudança, com a constante evolução, é bem desconfortável. A Lidiane complementou. Medo de mudanças e quebrar a cara. Às vezes não faço as coisas por medo de dar errado. Já tive medo de descobrir quem é uma pessoa de verdade. Levei tantos anos para querer ver a verdade que me fere, né? Que te feriu de alguma forma. Sim, isso é um dos grandes medos, onde a gente cria. O medo em si, na psicanálise, nós vamos chamar de resistência, sabe? Eu resisto àquilo, eu não quero entrar em contato. Então, muitas vezes, nós, por exemplo, estamos em um relacionamento que me machuca, que não é bom. Mas por medo ou por resistência, né, de reconhecer aquilo, de reconhecer a minha realidade como sendo dolorosa, faz com que eu tape os buracos do outro, faz com que eu arranje desculpas para o erro do outro. Sabe isso? Teu namorado chegou tarde, aí você... Não, mas deve ter tido um problema no trabalho. Ele não te deu carinho naquele dia? Ah, então ele devia estar nervoso por isso. Eu acabo arrumando desculpas pro erro do outro. Claro que eu não tô dizendo que eu não preciso ter empatia pelo outro e me colocar no lugar dele, né? Eu preciso entender que às vezes ele teve um dia cansativo e tal. Mas sempre, sabe? Às vezes, por exemplo, tem uma questão de traição. Às vezes há uma questão de traição e eu começo a colocar a culpa em mim. Onde será que o erro estava em mim para que as coisas não acontecessem? Entendem o que eu quero dizer? A maioria é realmente, né? O medo em si, ele é o medo da mudança, é o medo do novo. Gera insegurança porque eu não sei como vai ser. Eu não sei como eu vou agir frente àquela situação e nem como as pessoas vão agir perante a minha situação, sabe? Porque o que acontece? Existe uma tendência muito grande em nós a nos recorrermos às memórias. Só que as memórias são falhas, porque elas não registram a totalidade daquele evento. Eu vou registrar apenas o que é conveniente para mim. Se é conveniente que aquela situação me machucou, pode ter tido um outro ponto de vista, pode ter tido um outro vértice do qual eu não captei. Então, eu me lembrar que aquele episódio foi extremamente ruim, talvez seja a minha capacidade naquele momento de reconhecer apenas o que estava me machucando e de não conseguir reconhecer as coisas boas que aquilo me trouxe. Vocês entendem? Quando nós nos recorremos à memória, ela é falha. Nem sempre vai ser... Nem sempre não, né? Ela nunca vai ser exatamente como as coisas aconteceram. Então é por isso que, para que as coisas mudem, para que as coisas evoluam, eu preciso ter certa cota de frustração. Por que certa cota de frustração? Porque eu preciso entender que as coisas não acontecem como eu gostaria que acontecessem. O Júnior Dantas colocou: tenho vontade de ter um filho, mas também medo de colocar o mesmo nesse mundo. Ter medo nesse aspecto não é ruim. Lembra que uma pitadinha de medo é legal? Por quê? Porque se eu pensar que colocar um filho no mundo é uma responsabilidade gigantesca, do qual eu preciso entender as coisas que eu vou precisar abrir mão para poder estar com essa criança, as coisas que eu vou necessitar para poder dar um suporte, isso faz com que eu pense, não é? Será que é o momento? Será que... Entende? Isso é legal. Agora, por exemplo, se eu tive um relacionamento mal sucedido com os meus pais, né? Seja com a função paterna, seja com a função materna. Pode ser que venha daí também o meu medo. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou... um medo de reproduzir o que fizeram comigo? Sabe?
nenhuma criação, criação é 100%, não é perfeita, né? Não existe a perfeição. É claro que todas as criações, todas as funções materna ou paterna, elas vão ser falhosas, cada uma em seu determinada particularidade, vamos dizer assim. O que eu preciso entender é que tipo de falha eu tive na minha e como eu encaro isso. Será que eu tenho conseguido olhar para essa falha? Será que tem algo a mais? Porque também assim, quando eu estou sozinho, sem um companheiro que também partilhe desse mesmo sonho, é claro que eu tenho mais medos, né? Do que segurança de que aquilo vai dar certo, não é? Tô pensando em relação ao filho aqui no caso, não é? Agora, se ambos querem um filho, se ambos estão dispostos a entrar nessa demanda que é gigantesca, né? Que vai exigir bastante de ambos, tá tudo bem. O medo vai vir. Mas é como se diria, eu vou com medo mesmo. Porque eu consigo olhar para nós, eu consigo ter uma confiança em relação ao companheirismo que existe entre ambos. Agora, quando um quer por outros motivos, agora quando um quer ter um filho para tentar segurar o outro, para tentar um vínculo, ou coisas desse tipo, aí realmente não tem como ficar seguro, não é? Não é algo das duas pessoas. E é por isso que ter uma cotinha de medo aí é essencial. Para que eu pense, colocar um filho no mundo é uma responsabilidade. E eu preciso estar disposto a isso ou não. Entendem? Que bom que você gostou, Rafael. A Amandinha colocou medo de rejeição, de perder a amizade e o carinho das pessoas. Geralmente, quando eu tenho esse tipo de medo, será que eu realmente tenho esse? Sabe? Porque às vezes eu fico com tanto medo de perder, mas eu já perdi. Às vezes eu fico com tanto medo de morrer, mas será que eu estou de fato vivendo? Ou será que eu já não morri? Emocionalmente falando. Às vezes eu sinto medo de algo, mas já tá na minha realidade. Eu só não tô conseguindo entrar em contato com aquilo. É como a questão do relacionamento. Eu tenho medo que ele termine, mas será que ele já não terminou? Será que ainda há alguma coisa? Coisas a se pensar, não é? Faz sentido isso? Tenho medo da rejeição. Será que as pessoas já não estão me rejeitando de alguma maneira? Porque, entenda uma coisa, ninguém é obrigado a gostar de como você é, não é? Ninguém é obrigado a conviver com você se não dá conta do modo como você vive. Então, que essa pessoa, pelo menos, te respeite. E que você vice-versa, não é? Eu preciso respeitar o meu limite e respeitar o limite do outro. Se aquela pessoa não tá querendo ficar comigo, tá tudo bem, desde que ela não me machuque, desde que eu não permita isso. Não é? Todos somos livres e temos escolhas na vida. Eu posso escolher estar com determinado grupo hoje e determinado grupo amanhã. Mas quanto eu tenho permitido que isso me fira? Quanto eu tenho estado com pessoas do qual me oprimem, sabe? Que me rebaixam, que me colocam em descrédito. Quanto eu tenho convivido com esse tipo de pessoa? Porque as pessoas precisam estar ao meu lado para me complementarem, para me ajudarem a ser uma pessoa melhor, sabe? Me estimularem a isso. Não o contrário. Faz sentido? A Edilza Costa fez uma pergunta pertinente ao que eu acabei de falar, né? Medo de morrer sozinha. Quantos não estamos rodeados de pessoas, mas estamos nos sentindo sozinhos? De novo, entrar naquele fato. Será que eu tenho medo de morrer sozinha? Ou será que eu estou me sentindo sozinha agora? Entende? Porque muitas vezes eu digo sim querendo dizer não, sabe? Eu digo que algo que no futuro, mas que é na minha realidade. É difícil de eu reconhecer que agora eu tenho... Não estou dizendo que seja o seu caso, estou apenas desdobrando o pensamento, né? Será que eu não estou hoje, aqui, no meu aqui, agora? O que é morrer sozinha? É estar sozinha? É me sentir sozinha? Porque isso você pode estar com uma casa lotada, mas esse sentimento ainda continua.
Porque querer ouvir o outro, querer estar com o outro, é um abismo em eu estar em um mesmo ambiente que aquela pessoa. Estar junto é diferente do que eu estar do lado fisicamente. Estamos dizendo em emocionalmente. Eu querer estar contigo emocionalmente. Isso é escasso. A Débora colocou medo de saberem que tenho depressão. Débora, eu não sei se você foi diagnosticada com depressão, né? O que acontece é que muitas vezes a gente acaba se rotulando, mesmo sem ter passado por um profissional. Então é bacana que nós procuramos uma ajuda profissional para entender se o que eu sinto é de fato depressão. O que a gente precisa entender? Nós temos perdas diárias frequentemente, não é? Quais são essas perdas que vão gerar processos de luto naturais, não é? Por exemplo, nós temos a perda de um corpo físico, que é uma mudança, estamos em constante transformação. Nós temos uma perda, seja de um emprego, seja de um amigo que era muito próximo e agora não é tanto, seja de um fim de um relacionamento, seja de uma mudança de uma casa, uma mudança de visual, também gera um processo de luto, a primeiro impacto, né? Vou cortar, não vou cortar, sabe? Coisa assim, de físico, né? Então a gente precisa entender o que eu tô chamando de depressão. Será que o que eu tô chamando de depressão são tristezas naturais? Porque não existe um ser humano que é feliz 24 horas por dia. Vai existir conflitos, vai existir problemas. São naturais, é humano isso. O humano, ele tem momentos bons e momentos ruins. Eu preciso entender como eu tenho me relacionado com esses momentos. Aí vai me dizer se isso é patológico ou não. Então, para isso, eu preciso buscar uma ajuda profissional. Um psicoterapeuta, um psicólogo, um analista, como vocês queiram nomear. Mas desde que eu procure uma ajuda profissional para isso. E eu tô te falando de um tratamento contínuo e que geralmente é longo, né? É toda a tua história que será tratada. Como eu falo a partir da psicanálise, a psicanálise ela não é uma coisa rápida, não é? Não é em 3, 4 meses que a gente tem uma solução dos sintomas do sujeito. Isso não quer dizer que você não vá sentir os benefícios nesse período, mas leva-se um tempo, porque nós vamos entrar em contato com toda a tua história. São 20, 30, 40, 60 anos de história, são todos esses anos que vão ser tratados ali dentro. Entende? Então, Débora, não sinta medo se as pessoas souberem. Não tenham medo de pedir ajuda. Pedir ajuda não quer dizer que você seja fraco, sabe? Até porque esse papo de tenha que ser forte, isso é papo furado. Ninguém tem que ser forte. Eu não tenho que ficar tolerando uma coisa me machucando. Eu tenho que ter respeito por mim. Entender qual é o meu limite, quando não dá mais. Quando eu preciso abrir mão, seja de um relacionamento, seja de um trabalho, seja de amigos, sabe? Quando é hora de abrir mão. Eu preciso abrir mão para que não venha esse medo de morrer. Quando de fato, será que é a minha vida? Será que eu estou vivendo por mim ou pelo que o outro quer que eu viva? Será que eu tenho agido por mim ou pelo outro? Entendem? A Maria Barreto colocou, fez uma pergunta interessante, bem difícil de responder. O que é ser feliz? Tá aí. Uma ótima pergunta, que talvez seja impossível de ser respondida num senso comum. Por quê? Porque o que é felicidade para mim não pode ser para você. Então, cada um precisa entender o que me faz feliz. E não vai ser uma resposta em comum para todo mundo, sabe? É por isso que eu sempre digo, as respostas que você procura estão dentro de você. É por isso que eu vou para análise pessoal. Livros de autoajuda ajudam até certo ponto, certo? Mas não tá nos livros a tua história, não tá nos livros o quanto doeu em você, porque isso é particular, isso é singular, isso é de cada um. A mesma experiência pode ter várias magnitudes de dor ou não para os indivíduos, porque somos diferentes. Minhas experiências são diferentes das suas.
Isso não me faz mais forte ou mais fraco se aquele momento doeu mais em mim ou mais em você. Entendem? Nós precisamos é ter respeito. Respeito pelo que me faz feliz. Só que isso daí eu vou procurar dentro da minha história, não é? Para algumas pessoas, escutar música é sinônimo de felicidade. Para outras é fazer uma pintura. Para outras é estar ao ar livre. Então, o que te faz feliz? O que faz você feliz? O quanto você tem dado de importância para isso? Entende? Entende onde está o medo e a resistência, como a gente chama na psicanálise? Será que às vezes eu tenho medo de ser feliz? Será que às vezes eu estou resistente a essa felicidade? Porque o que acontece se eu buscar esses momentos de felicidade? Já falei aqui muitas vezes, né? O Freud, num dos seus últimos textos, ele fala muito disso, né? Antes dele falecer. Por que as pessoas procuram a infelicidade? Porque eu fico anos em um trabalho que eu não gosto. Porque eu fico anos em um relacionamento que me machuca, que não me faz bem. Porque eu fico anos buscando as coisas que não me fazem bem. Entendem? A Tiziana Queiroz colocou: eu tenho muito medo de sair de casa, de ficar sozinha, é muito difícil, mas eu sei que uma hora passa, né? Tiziana, procura uma ajuda profissional. Só é possível passar se eu entrar em contato. Eu uso um exemplo com os meus pacientes, assim, que eu gosto de usar bastante exemplos lúdicos para tentar explicar, sabe? Para tentar chegar à maioria das pessoas. Vamos pensar no seguinte: por que a gente fala tanto em terapia? Por que eu falo tanto que nós precisamos falar sobre o que dói? Vamos imaginar que as nossas feridas da psique, as nossas feridas da alma, sejam como as feridas na pele. Sabe um machucado na pele? Pode ser uma queimadura, pode ser um corte, algo na sua pele. Vamos imaginar que ele está... como se diz, está infeccionado, porque eu tentei tapar, eu tentei cobrir, eu tentei mexer de forma errada e acabou que infeccionando, acabou piorando as coisas, sabe? Às vezes eu olhava e fingia que não estava ali, tentava tapar e fingia que as coisas não estavam acontecendo. Quando eu vou para a terapia, é como se eu pegasse essa ferida, né? É como se eu a higienizasse, é como se eu a abrisse novamente, mas de modo que ela cicatrize naturalmente. Quando você fala sobre o fato, quando você põe para fora aquilo que tá aqui, sabe, que tá angustiando, pode parecer até ser muito simples. Como assim ser simples eu falar, né? Vai me ajudar. Como assim é simples eu entrar em contato? É que falar sobre o que dói, dói mais. É que pensar sobre o que dói, dói. É o que eu entrar em contato com a realidade, dói. Por isso que não é um processo gostoso, vamos dizer assim. Por isso que é difícil, por isso que é doloroso. E por isso que nós encontramos várias resistências. Quando eu abro essa ferida, quando eu a limpo e a deixo fechar naturalmente, ela vai cicatrizando, ela vai criar uma casquinha, depois essa casquinha vai sair. Existe um processo para isso. E para as feridas da alma é a mesma coisa. Eu preciso entender que existe um tempo para que eu consiga, sabe, respirar aquela dor depois da dor, né? Para que eu consiga seguir em frente. Existe um período de luto que não é igual para todo mundo, é diferente. Então eu preciso respeitar isso. A partir do momento que eu deixei a ferida e fechando naturalmente, aos poucos, olhando para ela, cuidando dela, tendo respeito por ela, porque ela fez com que eu chegasse até aqui. Nada é em vão, mesmo que eu não compreenda, mesmo que eu não aceite, nada é em vão, sabe? Essa ferida cicatrizou. Sempre, podem olhar no seu corpo, qualquer machucado que você tenha, vá deixar um rastro, vai deixar um sinal, vai deixar uma cicatriz. É a mesma coisa com as feridas da alma. Por quê? Porque eu não posso fingir que não aconteceu. Eu não posso desviver, sabe isso?
Eu não posso tirar da minha vida e falar, isso não aconteceu. Não é possível. É por isso que a psicanálise, ela não vai lidar com a cura. Não existe cura total dos sintomas. Por quê? Porque se eu tenho uma falta que é da infância, ela nunca vai poder ser suprida. E aí eu vou ter que aprender a conviver com essa falta. Eu vou ter que aprender a conviver com essa cicatriz na pele. Entendem? Entendem porque é um trabalho que leva tempo, que demanda tempo e que eu preciso resistir a esse tempo, eu preciso suportar essa dor se eu quero transformá-la. É por isso que o sujeito, para estar em tratamento psicológico, para estar em terapia, eles precisam sustentar o seu desejo de análise, sustentar o seu desejo de transformação. Como que eu sustento isso? Com o meu tempo pessoal, vou ter que abrir um espaço na minha agenda para que eu vá para a terapia. Eu preciso abrir mão de alguns gastos extras para poder custear a minha terapia, porque o profissional também vive disso. Eu preciso sustentar a minha frustração, a minha dor, essa necessidade de transformar, de reeditar aquela situação que foi muito dolorosa e do qual eu não pude entrar em contato anteriormente. Para que nós fazemos tudo isso? Para que eu aprenda a me respeitar. Para que eu aprenda a entender de onde vieram essas feridas. Por que elas estiveram aqui? E para que eu saiba olhar para elas com respeito, sabe? Respeitar a tua dor, porque entendem, é na dificuldade que nós crescemos. Se tá tudo bem, se tá confortável, eu não me questiono, sabe? Então os momentos difíceis, eles vêm exatamente para quando tiver os momentos bons, você conseguir valorizá-los. Entendem? Vê se faz sentido para vocês. É claro que não precisa fazer sentido para todo mundo, né? É apenas um olhar, é um modo de ver as coisas, né? A Karine colocou um outro ponto que é muito comum: medo de falar em público. Por que eu tenho medo de falar em público? Justamente por isso. Pode ser que, por exemplo, eu estive em algum lugar, uma primeira apresentação, e alguém me recriminou, eu não me senti à vontade, eu me senti oprimida. Aí eu tenho medo de sentir de novo. E eu vou um pouco mais além, eu não preciso estar em público. Pode ser que dentro da minha família, com as pessoas que eu mais esperei o apoio, eu fui recriminada, eu fui menosprezada, sabe? Dentro da tua própria casa. Se dentro da minha casa as pessoas que eu esperassem que me dessem um apoio não me deram, como eu vou conseguir falar em público para uma multidão que eu desconheço e desconheço o que elas pensarão a respeito de mim e muito mais o que como eu vou reagir perante esses ataques ou perante esses pensamentos? Como eu ajo perante disso. Então, o medo de falar em público tá ligado ao que o outro vai dizer e a como eu vou reagir. Sabe? Faz sentido? A Michelle colocou uma questão. Eu tenho medo de agressão física. Meu pai agredia minha mãe quando eu era pequena. Que esse medo de agressão fique, sabe? Porque aí você não vai permitir que alguém faça isso com você. A agressão física ou psicológica é algo desumano, é algo que nós teríamos que realmente combater. Eu preciso entender que o meu respeito termina quando o teu começa. Não é agredindo fisicamente que eu vou resolver as coisas, sabe? Preciso entender, eu preciso ter essa questão. O meu limite termina quando o teu começa. Então, como que eu deixo chegar a esse ponto? Que esse medo, Michelle, continue, porque assim você não permite que as pessoas te machuquem, sabe? Não podemos permitir isso. Eu aceitar o outro como ele é, não me obriga a conviver com ele. Entendem? Tem algumas pessoas falando que tá travando o vídeo, né? Pra mim não aparece travando, mas eu não sei se é alguma coisa da conexão, então.
A Pan Freita colocou, né? E o medo de fazer novas amizades. Pode estar ligado também a isso, né? Se eu tive amizades desprazerosas anteriormente, eu tenho medo de encontrar mais um amigo e me decepcionar de novo. Agora, se eu tenho medo do que o outro vai achar sobre mim, sabe isso? Quando eu sou insegura, quando eu estou com o meu ego fragilizado, eu sempre acabo achando que as pessoas não vão gostar de mim. Então eu tenho medo de fazer novos amigos, porque vai que eles vão confirmar isso, sabe? E se eles não gostarem, como vai acontecer? Mas isso porque eu tenho me criticado, mas isso porque eu tenho desacreditado de mim, me menosprezado, sabe? Aí é como se eu me colocasse descrédito, sabe? Descrédito de si mesmo. E aí eu evito. Pode ser por isso, pode ser assim, são N questões. Aí eu preciso levar para minha terapia e entender. Porque eu estou tendo medo de fazer novas amizades. Da onde vem isso? Que experiência? Que momento? Foi na infância? Foi na adolescência? Foi uma somatória de situações? Só na tua vida pessoal para entender. Aqui eu faço suposições. Pode ser isso, pode ser aquilo, mas só dentro da tua história, só dentro das tuas experiências é possível realmente saber porque eu faço isso comigo. Da onde vem o meu sintoma? Da onde vem o meu medo? Entendem? O Rudimar colocou, faz muito sentido, o medo do julgamento acontece porque estamos nos julgando. Exatamente. A Beth colocou, tenho medo de sair de casa, sair sozinha, já fui assaltada e me sinto insegura. Acho que todas as pessoas que se aproximam vão me assaltar. Esse é um medo que, infelizmente, os brasileiros estão bem acostumados, né? O que não deveria ser. Eu ter medo de sair na rua, né? Eu ter medo da... Falta essa questão do respeito, né? Se eu entendesse que o meu respeito termina quando o teu começa, não teria isso. Então a gente precisaria pensar nos lares, o que está acontecendo dentro dos lares, dentro das famílias. Porque essa questão de respeito precisa vir dos pais, da função materna e da função paterna. Isso não é obrigação da escola. O que está tendo uma inversão, não é? Hoje em dia jogam-se as crianças para que a escola cuide. Não, a escola tem que alfabetizar o teu filho. Questões de éticas, questões de respeitos de sociedade vêm da família. Aonde está um desequilíbrio? Aonde estamos tendo um desequilíbrio aí? Entende? Beth, procure uma ajuda profissional para que você consiga olhar para isso. Ah, que bom, Michele. Obrigada por dar um feedback. A Bruna Rodrigues. Ah, tá. Bruna, assim que terminar a live eu já te respondo, tá? Pode ficar tranquila. Todo mundo que me manda no privado, eu tento responder assim, conforme eu puder. É claro que nem tudo eu posso responder. Mas o que tiver ao meu alcance... Ah, que ótimo, Joelso. Depois você pode acompanhar, sim. Jéssica, senhora não, porque eu sou mais nova. Pode me chamar de Jéssica mesmo. Eu sou da psicanálise, eu falo a partir da psicanálise. A Vera Alice colocou, eu me sinto insegura quando anda sozinho. Tá dentro também dessa marginalização, né? Dessa questão dos assaltos, essa questão da própria insegurança de uma sociedade. Mas eu preciso entender se é só nesse conceito. Porque o que acontece? O que a gente precisa pensar? Tem esse conceito, ok. Tem a questão de eu não me sentir mais segura na rua, de eu não me sentir mais segura dentro de casa, de eu ter que me fechar, de eu ter que me murar, né? Hoje em dia as pessoas se afastam cada vez mais. Por quê? Porque existe essa insegurança geral, né? Onde eu não me sinto seguro dentro de casa, onde eu não me sinto segura na rua, a caminho do trabalho, as pessoas são freneticamente... essa questão fica, né, presente. Mas muitas vezes eu projeto mais nessa situação questões internas também, sabe? Eu preciso entender se é só dessa questão, ou será que eu não estou me sentindo insegura por outras questões, por sentimentos,
pela atitude das pessoas que estão ao meu redor. Porque o que mais machuca é das pessoas que eu mais espero que estão ao meu redor, né? Pessoas da família, um relacionamento, pessoas que eu espero que tenha uma capacidade de uma delicadeza sobre esse olhar, né? Sobre essas questões. A Cristine colocou que ela também é formada em psicologia, mas tem medo de exercer a profissão. Procura uma ajuda profissional. A partir daí, a partir desse vínculo profissional, é que eu vou conseguir olhar para mim mesmo, sabe? Vou conseguir confiar em mim. Mas é uma coisa que demanda tempo. Então, procura uma ajuda profissional para isso, para que você consiga olhar, entender, né? Essa insegurança, ela vem de vários fatores e ela afeta o meu trabalho, ela afeta os meus relacionamentos, que aí tá ligado ao medo, né? Ao medo de exercer a profissão, ao medo de, entende? Então acaba generalizando por questões internas também, por questões do próprio eu. Andréia, acompanhamento psicológico. A Bruna colocou, em uma gestação turbulenta para a mãe, a criança pode crescer e desenvolver traumas que, bloqueia o desenvolvimento profissional? O que eu posso te dizer é o que a psicanálise vai ver, porque, por exemplo, para a psicanálise, existe conteúdo fetal na criança, né? Um sentimento, né? A partir daí, você sente o que a sua mãe sente. Então, isso já cria registros na sua psique. Né? Aí, a partir das suas primeiras experiências, isso vai te acompanhar ao longo da vida. É como nós vemos isso, né? A importância que nós damos. Então, pode ser que sim, pode ser que não tem como eu te dizer, né? Porque é como se eu pegasse uma bola numa ladeira, jogasse ela e dissesse, será que vai cair para cá ou para lá? Não tem como eu saber. Vai depender da tua experiência, vai depender da experiência dessa pessoa. É no singular isso. A Mandinha colocou, eu não sei lidar com o meu lado emocional. É por isso que nós vamos para a terapia, Mandinha. É muito importante isso. Para que eu aprenda a lidar com o que eu sinto. Para que eu aprenda a entender em primeiro lugar, sabe? A entender o que me fere, por que fere. A Tatiane colocou, tenho medo de agulha, como posso perder o medo? Eu preciso entender de onde vem esse medo. Então, é com ajuda profissional, né? Bom, pessoal, a live já tá finalizando. Vai ter muita gente que eu não vou conseguir responder. Mas de um medo geral do que eu tô vendo, né? O que a gente precisa entender? Bom, tem bastante gente falando aqui que eu não vou conseguir responder. Mas eu vou tentar falar de uma maneira geral. Tem medo de elevador, medo de se casar, medo de dirigir. Bom, de uma maneira geral, vamos falar sobre o medo, né? Vamos encerrar sobre o medo para que compreenda. Vão existir vários tipos de medo. Eu preciso entender da onde vem o meu medo. Em que momento da minha história ele começou a surgir, não é? Porque, por exemplo, nós temos um medo, o exemplo da agulha. Eu tenho medo de agulha. Porque, muito provavelmente, eu tive uma experiência anterior com agulha que foi muito dolorosa, que foi muito frustrante. Aí isso me causa um temor, sabe? Um medo de passar por aquela situação de novo. Ou porque eu me senti desprotegida, ou porque eu me senti inseguro no momento, ou porque realmente aquilo doeu, ou porque eu não fui acolhido, né? Porque eu não tive ninguém para acolher aquela minha dor no momento, aquele meu sofrimento no momento. Então eu tenho medo de sentir de novo. Então o medo, ele sempre é recorrente, sabe? Eu tenho medo disso, aí eu vou mudar para aquilo. Então as pessoas que sintam medo, eu preciso entender da onde vem o meu medo. Por que eu sinto esse medo? Será que eu tô sentindo medo de algo que já tá na minha realidade?
Entendem? Porque muitas vezes eu tenho medo de que aquilo chegue, mas aquilo já chegou, eu só não tô dando conta de reconhecer. Só não estou dando conta de reconhecer na minha realidade que aquilo já faz parte do meu dia a dia. Então eu fico com esse medo, sabe? Eu fico jogando pro futuro algo que já tá no presente. Então, qual que é o tratamento? Psicoterapia. Não tem outra saída. É isso mesmo. Lembra do exemplo que eu falei da ferida? Esse é o tratamento. Eu preciso entrar em contato, eu preciso falar, eu preciso me lembrar, eu preciso questionar sobre aquilo. É eu limpar a ferida para que ela feche naturalmente. Bom, espero ter explicado um pouquinho, né? Eu queria que fosse realmente bem dinâmico. Espero que vocês tenham gostado. Tem algumas pessoas falando aqui que gostou. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que participou, que deu o seu exemplo. Gostaria de pedir desculpas às pessoas que eu não pude responder lendo a pergunta e respondendo cada uma. Mas qualquer coisa vocês podem me mandar por inbox, que eu tento responder na medida do possível. Ok? Meu muito obrigada a vocês pelo carinho, pela presença, pelo feedback, pelas pessoas que comentaram, que argumentaram. Isso é realmente muito importante, né? Porque é a função da live mesmo, essa troca. Eu espero vocês em uma próxima live. Lembrando que essa live vai ser disponibilizada no YouTube, depois na página dos Mais Psicólogos. E vocês podem encontrar vídeos meus também no YouTube, em jessicakm.psico, assim como eu deixei na descrição do vídeo, como também vocês podem me encontrar no Instagram, onde eu forneço outras lives, e no Facebook também, ok? Para quem quiser acompanhar meu trabalho, é claro. E a gente se vê aqui novamente. E lembrando também que nós teremos o primeiro congresso online, né, de psicanálise, de psicanálise não, perdão, do Mais Psicólogos, que começa dia 28 de agosto e vai até 2 de setembro. Vai ser bem bacana. Bom, é isso, pessoal. Um beijo para vocês. Tenham todos uma boa semana. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.